Ontem foi o Rio de Janeiro. Amanhã quem será? O Rio de Janeiro está sofrendo, como a Carla já disse, com o forte calor depois das chuvas. 59 graus e meio, estou absorvendo ainda essa informação. O Pedro Dobal, em que região que essa temperatura foi registrada? E como é que tá a coisa por aí agora? Bom dia para você. Bom dia para você, a todos que nos acompanham. Foi em Guaratiba, na zona oeste da cidade, 11h45 da manhã de ontem, que foi registrada essa temperatura de 59 graus e meio. Na verdade, sensação térmica, mas a temperatura ontem também passou dos 40 graus aqui no Rio de Janeiro. Isso depois do fim de semana marcado pelo temporal que causou estragos na zona norte da capital e também na Baixada Fluminense. Essa sensação térmica de ontem, 59,5, foi a maior registrada pela Prefeitura, segundo nesse ano de 2024, porque antes o último recorde tinha sido de 59,7 graus, também em Guaratiba, durante aquela onda de calor do ano passado, no dia seguinte ao show da cantora americana Taylor Swift, que terminou com a morte de uma fã devido à alta temperatura. E num calor desse, ontem, muitos moradores acabaram saindo de casa e tendo que esperar debaixo de sol, numa fila, para fazer o cadastro do benefício prometido pelo governo do estado para aqueles moradores que foram afetados pela chuva e tiveram móveis eletrodomésticos destruídos ou que tiveram algum dano nos imóveis. Essa fila que a gente acompanhou foi em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no bairro Pilar. Por lá, as temperaturas passavam dos 35 graus e mesmo depois da abertura do portão da escola, onde foi montado um ponto de cadastro desse auxílio oferecido pelo governo do estado, mesmo depois que os portões abriram, a fila já chegava a quase um quarteirão. A gente, inclusive, conversou com alguns desses moradores. Tá muito quente, muito mesmo. E assim, ninguém dá uma posição, ninguém fala nada, entendeu? Tem gente passando mal lá atrás, tem gente doente, tem gente idosa, tudo no sol de 40 graus. Eu tô aqui desde as 6 da manhã, tô tentando alguma coisa, né? Porque eu perdi tudo, assim, dos meus móveis de cozinha, da minha sala, sofá, eu perdi tudo. Fiquei no sol de manhã com a criança pequena, especial. Vou te acompanhar, tá? Entendeu? E é complicado. Esperar agora, primeiramente, Deus e a promessa deles aqui, né? Porque o pior aconteceu, perdemos tudo. Mas graças a Deus estamos com vida, né? Quanto a vida e a esperança. Pois é, só durante a manhã de ontem foram mais de 1.000 pessoas atendidas nesse ponto de atendimento montado na quadra de uma escola. Não tem prazo ainda para a liberação do benefício, que só vai ocorrer depois que as prefeituras finalizarem os cadastros. 2 pessoas seguem desaparecidas e 12 pessoas morreram ao todo. 9 cidades estão em situação de emergência aqui no Rio de Janeiro. Hoje, o Rio, inclusive, volta a ter previsão de chuva e no fim de semana tem possibilidade, inclusive, de um novo temporal aqui no Rio de Janeiro. A máxima pode chegar a 41 graus no dia de hoje. 41 no dia de hoje. Então, muito provavelmente, a sensação térmica também pode bater recorde, né, Dobal? Bom trabalho para você. Diga, Megali. Não, eu peguei uma reportagem aqui do Viva Bem, do UOL, que foi publicada na época em que a Grã-Bretanha teve aquela onda de calor, lembra, no ano passado? Temperaturas acima de 40 graus pra gente. Hoje isso parece uma brincadeira de criança, né? Mas pra eles é sério. As pessoas morriam, né? Começaram a morrer com essa temperatura. A partir de quantos graus uma pessoa saudável pode eventualmente falecer, morrer de calor, de hipertermia? Em testes com pessoas jovens e saudáveis, o risco começa quando a temperatura chega aos 42 graus. Só que esses ambientes não reproduzem o mundo real, onde a tolerância pode ser ainda menor de acordo com o conforto térmico dos espaços em que as pessoas vivem, doenças crônicas pré-existentes e a faixa etária de cada um. As cidades brasileiras em geral, segue o texto, não estão preparadas para amplas variações de temperaturas que sofrem ao longo do ano. As pessoas costumam passar frio e calor dentro da própria casa por falta de isolamento térmico adequado, e nas periferias as chances de uma pessoa morrer de calor são ainda maiores porque as habitações costumam ser mais precárias, os bairros têm poucas áreas verdes e as temperaturas podem se tornar mais insalubres. Então é isso. A partir dos 42 graus, a gente realmente corre o risco de sofrer um piripaque fatal
E aqui estamos falando de uma sensação térmica de 60 graus. Então, rapaziada, muita água e muita proteção. O Dobal, ele lembrou, né, do que aconteceu na apresentação da Taylor Swift no Rio de Janeiro. Uma garota morreu e depois que saiu o laudo, né, Dobal, a gente teve oficialmente a confirmação de que ela sentiu muito calor, ela morreu de calor mesmo, né? O organismo dela não aguentou a altíssima temperatura. E aí, Dobal, eu estava me lembrando e também recuperei algumas reportagens aqui de jovens que encostavam ali em placas, né? As placas do chão, placas que estavam protegendo o ambiente, o estádio, e sofriam queimaduras, né? Graves, com bolhas. Você imagina a dor, né? Que a pessoa sente ao sofrer uma queimadura durante uma apresentação como essa.